corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós estamos no lugar que deveríamos estar. Você deve sentir-se seguro e bem-aventurado e por isso feliz. Porque milhões no mundo dariam tudo para estar aqui, no seu lugar. Mas isso não é para quem quer. Não. É para quem Deus chama. É para quem Deus elege. Cada corpo ocupa um lugar no espaço. Essa é a física, não é? E você poderia estar em outro país nesta hora. Sem saber o que está acontecendo aqui. Mas você está aqui. Você está ouvindo aí na internet. Não tem barreira. Não? Nós vamos ler a Bíblia, aos Filipenses 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Vamos ler o 19. O fim deles é perdição. O Deus, letra minúscula, deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que se pensam nas coisas terrenas. Isso aqui deve se pegar nisso. Eles pensam nas coisas terrenas. Pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ó Deus, é a Tua graça que nos permite ouvir estas palavras. Eles pensam naquilo que é terreno, mas Paulo disse que nós pensamos no que é celestial, porquanto temos a graça de receber a mente de Cristo. Somente aqueles que conseguiram essa felicidade de ter a mente de Cristo é que pode pensar na nossa cidade, lá nos céus, na glória eterna, em nome de Jesus Cristo. E enquanto isso dependemos de perdão dos nossos pecados
e gratidão pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. É bom quando a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, o profeta e Paulo. Paulo e o irmão Brana. E o irmão Brana não andou sozinho. Ele andou com Abraão, andou com Davi, andou com Paulo, com todos os apóstolos, enfim, todos os profetas. Ele andou com Moisés. Por isso é que as suas mensagens estão sempre fazendo menção deles. E aqui no parágrafo 97 da mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos, parágrafo 97. E Paulo disse: não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. Olha a convicção. Mas sabemos que teremos um corpo como o dele. Isso quer dizer, um corpo com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Para parar, assentar, pôr as mãos na cabeça e pensar, assimilar. Mas sabemos que teremos um corpo como o dele. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele, Jesus, é um pronome pessoal, ele. É um pronome pessoal outra vez. Ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Deus levou o irmão Brana lá também. Como ele desceu lá e como ele fez isto, ele possuía o sentido do tato. Como ele desceu lá e como ele fez isto, ele possuía o sentido do tato, ele possuía o sentido da audição, ele sentia o sentido, tinha o sentido da fala, da voz. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que vi aqueles glorificados outra noite. É a pregação que é um suco da experiência vivida. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que via aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram da longanimidade dos dias de Noé.
Ele foi lá para servir de o julgamento. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi, o profeta, anteviu isto: não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei o meu santo, que o meu santo veja a corrupção. Tudo que você ouve que está relacionado com Jesus diz respeito a você, o crente. Porque Deus não pensou em ficar sendo aquele Deus longe no universo, com súditos, com crentes, só falando sobre Ele. Não. Ele pregou, preparando uma esposa, uma noiva, que faria parte, seria membro do seu corpo. Minha carne descansará na esperança, porque Ele não deixará a minha alma no inferno, nem deixará que o meu santo veja a corrupção. Ele não se corrompeu na sepultura. E em 72 horas antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez, e no mortal foi colocado a imortalidade. E ele se pôs de pé e comeu. E ele nos disse que ele era um homem, aleluia. Ele assou peixe. Na mensagem de adoção, quarta parte, que é o mistério predestinado de sua vontade, 122, ele diz: você recorda de outro dia passando por aquilo? Quando o pequeno bebê está sendo formado no ventre da mãe e seus pequenos músculos estão agitando e pulando e assim por diante. E logo que a mãe dá a luz ao bebê, e o bebê na terra, a primeira coisa, há um corpo espiritual para apanhar aquele pequeno corpo natural. E é quando ele chora, enche seus pulmões. Se isso não acontecer, ele está morto. É quando aquele corpo espiritual apanha aquele pequeno corpo natural. Então você não é um qualquer, e nem procede como um qualquer. Então o médico lhe dá uma palmada, bate suas mãos juntas,
ou algo para despertá-lo. Irmão Breno arremedando ele, chorando. Imediatamente ali ele irá ao seio da mãe e movendo sua cabecinha para cima e para baixo, no seio de sua mãe, para fazer com que aquelas veias de leite tragam leite. Quem ensinou para ele isso? Assim faz o bezerro lá. Quando este pequeno corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele. Segundo os Coríntios, capítulo 5. Vou sempre repetindo para você guardar. Você ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Leia e você se inteirará mais de quem é você, desde que nasceu. Quando este corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele. E ali, em 2 Coríntios 5, diz: e quando ele se desfaz, quando ele desvanece esse corpo, então aí tem um corpo celestial. Ele não fica nu. Segundo as palavras de São Paulo, ele não fica nu. É revestido de corpo. E quando este corpo natural chega lá, aleluia, há um esperando no além. Há um corpo esperando no além. Nós simplesmente mudamos de um para outro. Você olha ali o seu filho, a sua filha, ou seu marido, sua esposa, estendida ali, e diz: morreu. Não, não morreu. Mudou de corpo. Mudou de corpo. Nós mudamos nossos lugares de habitar. Mudou de casa. Aleluia. E aí então, foi que ele chamou a irmã Hope. Ela já tinha partido. E ela veio. E chamou no poder da palavra e ela veio. Ela disse: querido, por que você me chamou? Você não sabe o que você prega. Você não tem noção do que você prega. Nós não temos noção, por mais que procuramos esclarecer através da mensagem da Bíblia Sagrada, a gente não tem a noção do que é aquilo. Este corpo mortal deve ser colocado na imortalidade. Este espiritual, este corruptível, é colocado em um incorruptível. Aí já é 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Você pode conferir. Mas isto não mudará sua aparência de maneira alguma. Então eu vou conhecer minha mãe. Você vai conhecer seus queridos. Está aqui. Mas isto não mudará sua aparência de maneira alguma. Quero dizer, quando chegar no além, você continuará
ter o mesmo Espírito. Aleluia. Por quê? Que quando ele foi além da cortina do tempo, lá no quinto selo, ele conta isso detalhadamente. E as pessoas reconheciam-no, vindo ao seu encontro, dizendo: oh, meu precioso irmão Brana. Como é que ele sabia que era o irmão Brana? Oh, meu precioso irmão Brana. Oh, meu precioso irmão Brana. Mas com um detalhe. Aquele anjo que estava guiando além da cortina do tempo, mostrou a moça muito linda para ele. Isso foi várias. Ele disse: você a conheceu lá na terra? Ele disse: não. Pois é, aquela velhinha de 92 anos, ou 90 anos, que você conduziu a Cristo lá na terra. Aleluia. Você continuará a ter o mesmo Espírito. Aqui, Deus não muda o Espírito, Ele muda a alma. Mudando a alma, muda a natureza. Aquele corpo, aquele temperamento abrupto, nervoso, torna-se manso, paciente, humilde, não questiona, não murmura, mas você continua a ter o mesmo Espírito. Agora você não, Cristo em sua palavra, é revelado em sua palavra 25. Agora você não pode pensar com o seu corpo. Você pensa com a sua mente. E lá é onde muitos cristãos simplesmente param. É claro, você pensa com a sua mente. E nós formamos pensamentos. Mas você tem que ter um poste. Quando você acorda daqueles pensamentos, você os apaga com o Calvário. Aquele poste, basta você lembrar do Calvário. Então você tem pensamentos, o que conta é aquele pensamento do Calvário, que produz bons pensamentos, pensamentos de que Ele nos redimiu, pensamentos de que vamos ser transformados. São os melhores pensamentos que se pode pensar aqui. É o pensamento do rapto, do arrebatamento. Oh, glória! Amém. E eles podem, exatamente como o milho no campo e o joio no campo, eles podem ser ungidos pelo mesmo Espírito Santo, pela mesma água, pelo mesmo sol.
que o verdadeiro crente está ungido. Eles podem ser ungidos com o mesmo Espírito Santo que o verdadeiro crente está ungido. Mas lá embaixo, dentro daquele próximo estado, o terceiro estado, está a alma, e ela é predestinada por Deus. Lá está onde a verdadeira semente germe está colocada lá dentro. Oh, preste atenção, pegue isto. Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 25. E não sabeis. É uma mensagem tremenda. 106, 107, depois 112, 113. Agora que a igreja, que seu propósito inteiro era a igreja, o propósito inteiro, o propósito de Cristo inteiro era a igreja. O seu propósito é o que? É sua família. Porque você trabalha, porque você tem aonde recluir à noite com sua família, com a sua esposa, com seus filhos. É um propósito natural do homem. E o propósito de Cristo inteiro era a igreja. Ele veio em função da igreja. Ele saiu lá daquele logos, daquele halo, e veio se encarnar no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Para quê? Com qual propósito? A igreja. A igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não pode falhar. Sua mão é membro do seu corpo. Seus olhos são membros, órgãos do seu corpo. E assim por diante, cada membro, assim também a igreja. Agora aqui está o que sucede. Agora olhem aqui este retrato figurativo. Este homem por fora é de carne. Olha só, esse retrato figurativo. Este homem por fora é de carne. Você pega, é carne. Isso é o que vemos e o que olhamos, que podemos ver. E tem 5 entradas ao corpo. Qualquer menino de primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, olfato, paladar, tato e audição. Sem isso não pode um tocar o corpo. Não pode um tocar o corpo. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Vejam, prove-o, sinta-o. Agora, esse é o mal de fora. Esse é o mal de fora. Esse é aquilo que é inclinação contra Deus.
como São Paulo fala aos Romanos, que é a carne, com seus sentidos, é inclinação contra Deus. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isto agora, e verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Agora as pessoas podem viver neste Espírito e dançarem no Espírito, ungir esse Espírito, eles gritam no Espírito, eles dançam no Espírito, vão à igreja no Espírito e absolutamente podem ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito e ainda está perdido. Ainda estar perdido e tão possuído pelo diabo como podem estar com esse Espírito. Esse Espírito, tudo na razão, tudo na carne, tudo nos sentidos. Olhem, é a razão que não podiam dizer a essa mulher que pôr shorts é incorreto. Não lhe podem dizer que cortar o cabelo é incorreto. Bem, veja onde estão os pentecostais. Dançam no Espírito, cantam no Espírito, e estão de short, cortando seus cabelos e se pintando, e os homens sendo culpados de tudo. Bem, quem tem o cabelo a ver, o que tem o cabelo a ver com isso? Bem, para Sansão teve que ver. Todo aquele que tirar ou acrescentar uma só palavra tem que ter um ultimato em algum lugar. Ora, quando esse corpo é discernido, quando os sentidos são discernidos pelo Espírito, você diz, o maior inimigo que eu conheço, e fala seu nome. O maior inimigo que eu conheço não é quem vive me difamando. O maior inimigo que eu conheço chama-se Joaquim Gonçalves. Ele disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Branham. Paulo disse, miserável homem que sou. Isso é quando tem discernimento do que significa todas as reações somente nos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, aquilo que vê. Esse aqui está em eventos modernos, são esclarecidos por profecia. Parágrafo 100. Note, constatamos hoje que as pessoas, há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisto. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhe dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar de modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada que ver com a sua alma. Esse é o batismo. Veja, a água pode cair sobre o joio, o sol também.
A mesma água, o mesmo Espírito que cai sobre o trigo. Esse é o batismo, veja. Por isso que eu exemplifiquei lá em São Paulo. Aqui é heliporto. E vem o helicóptero e desce aqui. O helicóptero é o novo nascimento. O helicóptero descendo aqui é o Espírito Santo. Aí você nasce de novo. Nasce de novo. Vou lhes dizer o que vai deixá-los sem fôlego. Ele falou isso. Não significa que você vai entrar de modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada que ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior. Aqui dentro, que tem vir de Deus, que tem vir de Deus. Essa alma que vem lá de Deus é que é a eleição. A eleição desde antes da fundação do mundo. Mas então no exterior você tem 5 sentidos e 5 saídas, entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre, com as pessoas. Esse é o exterior. O interior, você tem um espírito e aí dentro de você tem 5 saídas. Sua consciência e amor e assim por diante, 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Caso contrário, você vê, principalmente os pentecostais, estão descansados nisso, porque eles falam línguas, eles dizem que são batizados com o Espírito Santo, eles curam os enfermos, eles recebem as maravilhas. Não, a questão é a alma. Você não tem que falar, não corte seu cabelo. É sua alma que fala. Para a mulher, não vista short, ninguém tem que falar. Vista meio cá, curto. Você não tem que falar, é sua alma que fala. Ninguém tem que falar para você. Ninguém tem que ensinar. 1 João capítulo 5. Essa é a unção na alma. Não precisa de ninguém ensinar. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Eles estão descansados porque tem um espírito pentecostal, ou espírito rebelde. Mas a alma pentecostal, aquela que vem lá do legítimo Pentecoste, lá do cenáculo, é diferente. Ninguém tem que mandar fazer nada. Ela sabe pelo interior, ela não sabe explicar. Caifás profetizou e ele era um diabo. Verificamos ali. E aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver
a própria palavra que eles liam e ensinavam, a palavra de Deus ser manifestada para eles. Eles falharam. Com toda a conduta que tinham. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus. E todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão, 7 altares, o número perfeito de Deus, as 7 igrejas. Veja, 7 carneiros falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, Balaão estava com tudo. Ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas veja você, não havia uma vindicação divina. Ali ambos eram profetas. Mas aqui está. Ele disse: você perde o fôlego, mas não se afoga. Por quê? Você tem confiança na sua alma. É a alma. É a sua alma que traz você à igreja. É a sua alma que te dá desejo de subir. O mundo não tem desejo do rapto. As virgenesses não têm desejo. Mas, graças a Deus, que aqui está uma identificação espiritual através desta mensagem e que responde à sua alma. Ela tem sede. Bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem te perdoa, quem te redime do mal. É Ele. Aleluia. Está falando a sua alma. Aleluia. Graças. Amém, Jesus. Se você pensar bem nisso, você vai viver mais seguro, mais segura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.